Tradições religiosas e a necessidade de pertencer. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e agora é exatamente 1h30 da manhã do dia 14 de agosto de 2024. Está um frio do inferno aqui em São Paulo. E o que nós vamos fazer? Vamos beber e conversar, que é o que nos resta nesta vida severina, não é verdade? Inclusive eu vou ficar de capuz mesmo que tá frio. Eu raspei meu cabelo, né, recentemente, então vou ficar de capuz pra gente não ficar com muito frio não, tá bom? Enfim, hoje eu dei uma passada em algumas lojas de instrumentos musicais, estava procurando algumas coisas e tal, e eu vi um pandeiro escrito Jesus. E obviamente que eu não perdi a oportunidade, tirei uma foto, coloquei nos stories do meu WhatsApp e escrevi assim, pandeiro de Jesus. E algumas pessoas vieram conversar comigo, fazer piada, dar risada, tal, aquela coisa de sempre, né? De rede social, no caso, o WhatsApp. E um seguidor do canal aqui, eu vou até ver o nome dele certinho aqui, que eu acho que, se eu não me engano, o nome dele é Jorge, tá? Exatamente, o Jorge, lá do Mato Grosso do Sul, inclusive um abraço para você se você estiver assistindo esse vídeo, Jorge. Veio falar comigo e a gente acabou que bateu um bom papo, assim, durante a tarde. Acho que a gente conversou mais de uns 20 minutos, quase meia hora. E ele me contou um pouco da história dele, assim, na igreja, em relação à música, que ele é violonista, né, e que apesar dele gostar também, assim, de tocar coisas mais clássicas, sacras do repertório tradicional adventista, do inário e etc. Ele teve alguns problemas na igreja, porque ele também gostava de tocar o violão dele de uma forma menos amarrada nesses contextos, né? Só tocar música do inário e tal, e que inclusive isso foi uma das coisas que contribuiu assim para o afastamento dele em relação à igreja, ou do esfriamento dele em relação a algumas questões. E foi bem interessante assim, e inspirado no papo que eu tive com ele, que eu estou gravando esse vídeo aqui, que obviamente não é exatamente para falar as mesmas coisas que eu conversei com ele, até porque senão só seria poderia só colocar os áudios que eu mandei para ele aqui para vocês, mas aproveitar um pouco assim as reflexões que eu tive durante a tarde batendo papo com o Jorge. E vamos conversar um pouco, tá? Sobre tradições religiosas, né? E a necessidade de pertencer, né? E como que isso tudo está conectado assim, de uma forma muito interessante no contexto, né, da psicologia da religião. Essa é uma área muito interessante. Se eu tivesse a vida muito ganha, assim, precisando simplesmente ter uma área de estudo e pesquisa nova e produção acadêmica e etc., provavelmente eu faria algo na psicologia da religião. Inclusive, eu acredito que há uns 3, 4 anos atrás, eu cheguei até mesmo a procurar, né, instituições que ofereciam mestrado em psicologia da religião e tal, mas acabei que não levei adiante em função de questões assim de tempo, grana, um monte de coisas, né? Tem alguns cursos que não permitem você fazer um mestrado em psicologia da religião se você não tiver feito uma faculdade de psicologia, o que para mim inviabiliza e tal. E aí acabou que ficou de lado. Mas se eu tivesse condições assim de me dedicar a um ramo um pouco diferente, né, do meu, de teologia mesmo, eu faria alguma coisa na área da psicologia da religião, que é uma das coisas que mais me fascina e mais me intriga, né? E obviamente que a maioria das pessoas que trabalha nessa área tem um viés um pouco mais ateu ou humanista, muito influenciado, né, pelas tendências psicológicas modernas, vamos dizer assim. E um olhar de um teólogo, de uma pessoa da fé, poderia ser bastante interessante nessas discussões e nessas pesquisas, tá? Seja como for, eu sou muito curioso nesse tema e vamos falar um pouquinho sobre ele ao tratar do conceito, né, do pertencimento em relação às tradições religiosas, tá? Toda igreja, toda comunidade,
acaba que desenvolve uma tradição que tem que ver tanto com a história do seu fundamento, eles falam assim, né, do mito fundacional, né, tipo assim, como que essa religião nasceu, como que ela se desenvolveu, como que ela chegou até aqui hoje, é um conjunto de crenças e práticas que acabam formando uma tradição, tudo bem? Alguns elementos dessa tradição têm origem direta nas questões bíblicas e outra parte dessa tradição tem origem nas questões culturais, históricas dos grupos, né, que se formam ao longo do tempo e dependendo de onde esse grupo nasceu, quando esse grupo nasceu, essas tradições vão incluir algumas discussões que não estão presentes na Bíblia, né? Por exemplo, dentro do Adventismo, porque o Adventismo nasceu ali no século XIX, nos Estados Unidos, etc. e tal, existe toda uma tradição em relação a questões sobre teatro e cinema. E essas discussões elas são absolutamente ausentes na Bíblia, né? Apesar de que uma vez eu vi, eu não lembro se foi o Dr. Milton Torres ou quem foi falando, sobre assim a questão se Jesus falava grego ou não, né? E uma das hipóteses de que Jesus conhecia pelo menos um pouco de grego é o uso da palavra hipócrita, né? Quando Jesus fala dos fariseus, fariseu hipócrita e tal, Mateus 23, né? Um texto importante sobre essas questões e tal, muita treta de Jesus em relação aos fariseus. A palavra hipócrita, ela tem inclusive uma conotação teatral, né, que é o falso, o ator, aquele que finge ser uma coisa que não é, né, que inclusive tem a ver com o ator. E aí é bem interessante. Claro, obviamente que o uso de Jesus do termo hipócrita é um uso moral, não um uso para condenar uma atuação profissional na direção do teatro e que depois vai virar um cinema, né? Depois que a gente vai ter tecnologia para registrar as imagens em forma de fotografia e filme, né? Então, não se pode inferir disso que Jesus está condenando o teatro e o cinema. Mas é interessante, né, o link da palavra hipócrita com a ideia do mundo teatral, do ator, né, que finge ser uma coisa que não é. Bem interessante. Então, por exemplo, porque o Adventismo nasceu no contexto em que a gente estava já na beira de desenvolver aquilo que veio a ser a indústria do cinema atual, com o contexto do teatro, lá na época da Ellen White, etc. Então o Adventismo tem toda uma tradição religiosa falando desse assunto, e que supostamente diz que as pessoas não podem ou não devem ir no cinema. Obviamente também com o tempo essas coisas vão mudando um pouco. Eu acho que hoje poucos adventistas tem algum tipo de ênfase assim, em relação a esse tipo de coisa, e quem tem geralmente é retardado mental, né? Uma das poucas pessoas mesmo, por exemplo, que eu sei que gosta de ficar polemizando, assim, que não pode ir no cinema, é o Douglas Reis, né? Que é um completo retardado mental, não sei se você o conhece, é um pastor adventista aí por aí, mas enfim, né? É isso, mas poucas pessoas assim têm essa ênfase e ficam muito preocupadas se você disser que você vai pegar um cinema aí com a tua namorada, com a tua esposa, com teus filhos, ou com um amigo, ou sozinho. Hoje, inclusive, eu dei uma passada lá na Avenida Paulista, depois que eu fui nas lojas de música lá na Teodoro Sampaio, e dei uma olhada lá no cinema na Avenida Paulista, no Shopping Paulista, e acabou que não tinha nenhum filme assim que eu me animei de ver. E aí acabei que nem fui no cinema hoje, então evitei o pecado, né, galera? A bobajada gigantesca, né? Mas enfim. Seja como for, as pessoas hoje consomem filmes na tela do seu celular, no computador, na televisão na sua casa, e etc. De maneira que fica também bastante hipócrita, né, meus amigos? Também defender que você não pode ir lá na sala do cinema, mas você pode assistir todos os filmes na sala da sua casa, né? E como todo mundo acaba que assiste um filminho de vez em quando, já ninguém se incomoda também se você vê na sua casa, ou no seu celular, ou lá no cinema, né?
bastante interessante. Mas o foco aqui não é falar desse assunto específico, só estou usando ele para ilustrar a questão de tradições religiosas que vão se formando, mesclando esses elementos bíblicos, assim, né, da fé. Então, cremos que Jesus ressuscitou e nós fazemos uma santa ceia em memória desta morte e ressurreição. Ok, isso é uma tradição, mas que tem um fundamento bíblico. Ah, não, aqui a gente não toma café. Essa é uma tradição, mas que não tem fundamento bíblico. Ah, e aqui a gente não vai no cinema, ou antes a gente não ia, agora a gente vai, algo do tipo. Então, isso também não tem fundamento bíblico. E você vai mesclando, e com isso você vai formando a identidade de um grupo. Né? No caso, então, estamos falando de um grupo religioso, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tudo bem? É interessante que os grupos, assim, conforme eles vão ficando grandes, eles vão se subdividindo em grupos menores, porque as pessoas, mesmo que façam parte de um grupo grande, acabam tendo discordâncias entre si e se conectando a grupos menores, né? Então é um círculo de amigos, é o círculo familiar, então você é um membro ou membro da igreja. Você vai conhecer um namorado, depois você vai casar, ele vai virar seu marido, pai dos seus filhos. Você é um cara, vai conhecer uma mulher, vai casar com ela, vai ser mãe dos seus filhos e tal. Então você acaba formando um grupinho pequeno no contexto da religião, que é a sua família, também assim os seus amigos, e também assim às vezes as pessoas se unem em função de certos interesses em comum, ou de certas convicções em comum. Então, tem o grupo dentro do Adventismo que é vegetariano, tem o grupo que come carne, tem o grupo que não vai no cinema, tem o grupo que vai no cinema, tem o grupo que acha que só pode ouvir música da igreja, outros acham que pode ouvir música que não é da igreja. Mas essa música da igreja pode ser rock, pode ser funk, pode ser pagode, pode ser samba ou não. Aí uns acham que sim, outros acham que não. E também, obviamente, para não se tornar assim cada grupo composto assim de uma minoria muito pequena, assim, vamos dizer assim, acaba que em geral as pessoas dividem os assuntos de discussão em questões assim um pouco binárias em certo sentido, e aí é o pessoal mais conservador, mais liberal, ou mais conservador nisso e mais liberal naquilo e vice-versa. Em questões de teologia, em questões de comportamento, em questões familiares, em questões políticas, em questões econômicas, porque isso também acaba formando grupinhos, né? O grupinho dos mais ricos, o grupinho dos mais pobres, e etc, e blá 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 blá. Ok, eu acho que todos vocês estão bem cientes, né, do fenômeno cultural por detrás da formação de grupos em geral, porque no final das contas todos nós fazemos partes de muitos grupos, né? Se eu fosse casado, eu e a minha esposa formaríamos um grupo. Se tivéssemos filho, eu, minha esposa e filho formaríamos um grupo, que em geral nós chamamos de família nuclear. Pessoas com quem a gente trabalha formam um grupo, pessoas com quem a gente estuda formam um grupo, pessoas da igreja formam um grupo, pessoas que vão no mesmo cinema que a gente for, caso a gente vá, formam um grupo, pessoas que fazem coisas parecidas com a gente formam outro grupo, pessoas que têm interesse numa coisa X, numa coisa Y, formam um grupo, e aí, né, a gente pertence a muitos grupos, na verdade, no final das contas. E a vida é assim por muitas razões. Mas acima de todas, assim, eu acho que a questão é que existe uma interdependência das pessoas, umas em relação às outras. Ainda que a gente não goste de admitir que nós dependemos das pessoas, porque às vezes isso fere o nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente pensa que a gente quer ser autossuficiente e que a gente faz as coisas da nossa cabeça e ponto final. A verdade é que não. Nenhum de nós vive isolado na realidade, todos nós dependemos uns dos outros, né? Para o que a gente come, para o que a gente veste, para o que a gente assiste, para o que a gente não assiste, para a igreja que a gente vai, para a casa onde a gente mora, nós dependemos que exista um monte de gente fazendo um monte de coisa, construindo casa, construindo igreja, construindo cinema, construindo estádio, fazendo roupa, e fazendo comida, e plantando, e colhendo, e transportando, e vendendo no mercado, e a gente trabalhando com alguma coisa para poder comprar alguma coisa no mercado também, e etc. E tudo isso, né, revela um pouco dessa coisa da interdependência das pessoas, assim, que é uma das características mais
interessantes e também um pouco difíceis e complexas da humanidade, que faz com que a gente more perto uns dos outros, para a gente não viver totalmente isolado, que faz com que a gente tenha necessidade de amizade, de sexo, de carinho, de conversa, de encontrarmos pessoas que pensam um pouco parecido com a gente em alguns aspectos políticos, econômicos, sociais, religiosos, para a gente também não se sentir totalmente alienígena no mundo e que só a gente percebe XYZ coisa, quando a gente percebe que outras pessoas concordam com a gente fica feliz e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E no final das contas a vida acaba sendo do jeito que é. E aí, eu queria falar um pouco sobre o link entre tradição religiosa e a necessidade de pertencer. Porque a necessidade de pertencer, ela tem que ver com tudo isso que eu estou descrevendo aqui, que tem a ver inclusive com a nossa própria sobrevivência literalmente mesmo, tá? Se não tiver alguém que planta, colhe, transporta e vende no mercado, a gente não tem o que comer se a gente não morar na roça e plantar a nossa própria comida, a nossa própria cevada para fazer a nossa própria cerveja, por exemplo, né? Então a gente acaba dependendo das pessoas para que as coisas existam e sejam do jeito que são. Mas existe um aspecto de dependência que é mais profundo, não é que é mais profundo, ele é um pouco diferente desse, mas ele tem que ver assim com uma coisa do pertencimento emocional, psicológico, assim. Que tem que ver um pouco com a nossa solidão e a necessidade de fazer parte de grupos para quebrar a nossa solidão, tá? Mesmo que nós tivéssemos garantia de sobrevivência em um ambiente onde nós existíssemos sozinhos, em absoluto, só nós e mais ninguém, nós seríamos muito mais infelizes do que nós somos. Porque nós temos uma necessidade de conviver com outras pessoas. Isso, inclusive, tem uma raiz muito profunda na nossa infância, em função de que, se nós não fôssemos cuidados por outras pessoas nos primeiros anos da nossa vida, nós sequer sobreviveríamos, nós sequer teríamos higiene básica, nós sequer aprenderíamos a falar ou a concatenar os pensamentos, ou a ler e escrever muito menos, etc, etc, etc. Então, toda a nossa vida, ela é do jeito que é, porque nós somos, apesar de sermos seres individuais e solitários nesse aspecto, nós somos seres tribais, grupais, coletivos, né? Que inclusive aí vai ter tudo a ver com as discussões depois políticas e de modelos políticos e tais. É tudo bastante interessante. Mas no final das contas, existe uma necessidade psicológica mesmo de pertencimento. Isso tem tudo a ver com sexo, mas não é só sexo. Às vezes a gente não tem sexo na vida, mas se a gente tem amizade, companheirismo, trabalho, amigos, igreja, assim, pessoas ao nosso redor, etc, 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 pelo menos a gente consegue não ser assim tão infeliz, vamos dizer assim. E claro, isso também faz com que mais cedo ou mais tarde, no meio das pessoas com quem a gente trabalha, estuda e vai na igreja e etc, a gente possa conhecer alguém com quem a gente possa transar eventualmente, assim, em contextos gerais. Mas é muito interessante, assim, mas a necessidade de convivência, de carinho, de afirmação, de conversar e etc, ela é muito natural. E a tradição religiosa, ela é uma das formas em que as pessoas encontram para se agrupar. E é muito interessante, assim, que na religião adventista existe, assim, uma birra muito grande com a tradição católica. Porque a Igreja Católica guarda o domingo e não o sábado, e a Igreja Católica mudou a lei de Deus e cumpre as profecias e blá blá blá. E aí o Adventismo tem muito essa coisa assim de querer ser uma religião protestante, uma religião bíblica, a despeito dos nossos críticos, às vezes assim se incomodarem um pouco com isso. E quererem negar a nossa vocação bíblica e protestante para dizer que a gente pertence à seita da Ellen White,
O que, inclusive, é uma questão debatível e complexa e que também existe um pouco de diferença dentro da igreja, né? Dentro das tribos e dos grupos que existem dentro da igreja, existem pessoas mais dependentes de Ellen White ou que gostam mais da Ellen White do que outros. E aí, nesse aspecto, também o adventismo é um pouco dividido, como em relação a outros aspectos de discussão também. Mas o fato é que, como existe uma forte crítica da tradição católica no adventismo, nem todo adventista entende assim o papel da tradição no adventismo, que inclusive também tem tudo a ver com Ellen White. Inclusive, uma das razões pelas quais eu, Ezequiel Gomes, não dou muita atenção a Ellen White é porque Ellen White é mais um aspecto da tradição adventista do que, de fato, um assunto de mérito de teologia bíblica. Muitas das coisas que a Ellen White fala, a gente vai discutir no ambiente de discutir uma tradição, se ela falou corretamente sobre masturbação, ou sobre os anjos, ou sobre o sábado, ou sobre qualquer coisa, e o teatro, e o cinema, e ser vegetariano, e não sei, e milhares dessas coisas. No final das contas, o que se está discutindo quando a gente se aprofunda muito nas questões da Ellen White é uma discussão da tradição. E eu, Ezequiel Gomes, sou uma pessoa um pouco desconectada do universo da tradição e mais focado no universo das questões bíblicas. Essa é uma das fontes de tensão entre o meu adventismo e o adventismo de algumas outras pessoas. O que, inclusive, tem tudo a ver com características pessoais e psicológicas da minha parte em relação ao meu pertencimento aos grupos e às tradições. Nem o meu pai nem a minha mãe são pessoas assim profundamente religiosas. A minha mãe até um pouco mais, mas também não tanto, especialmente quando eu era mais novo. Apesar da minha mãe ter muita curiosidade em relação a diversas religiões, nunca se firmou muito em nenhuma delas. E por causa disso, eu cresci, de certa forma, sem tradição religiosa. Depois eu me tornei ateu muito jovem, dos meus 10 para 11 anos de idade, e eu só vou me converter ao adventismo dos meus 24 para 25 anos de idade. Tá? E o meu processo de conversão começou mais ou menos com uns 20 anos de idade. Então, na fase talvez mais importante da minha formação, em certo aspecto, onde eu formei muitas das minhas ideias, das minhas convicções na vida e tudo mais, eu era ateu. Inclusive por isso também algumas pessoas se incomodam com a minha forma de pensar e de agir em relação a algumas coisas, porque de fato eu tenho uma forma de pensar, de raciocinar, uma certa liberdade, uma postura crítica, etc., que tem a ver, obviamente, com o ateísmo, mas não só com o ateísmo, né? Tem a ver com a minha personalidade, etc. Enfim. E como o meu encontro com Deus ele foi baseado na minha experiência pessoal com Jesus Cristo, Espírito Santo, e que tinha um elemento muito forte assim de questões bíblicas, então eu sou uma pessoa mais do universo da Bíblia do que do universo da tradição. Tá? Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais, em função dos quais, algumas pessoas, inclusive quando elas encontram algumas discordâncias da minha parte em relação a algumas questões da igreja, tanto em termos teóricos quanto em termos práticos, elas tentam dizer que eu não sou adventista. Isso é uma coisa muito engraçada, assim, porque tem muitos evangélicos assim, né, que me vêm discutindo essas coisas e tal, e que dizem assim que eu sou muito adventista, eu sou muito fanático e muito lavagem cerebral da seita da Ellen White. E aí alguns adventistas, ele não é adventista, ele é apostatado, ele não crê, ele não tá nem aí, tal. É umas coisas muito engraçadas, assim, eu sempre acho curioso assim, a percepção contraditória das pessoas a meu respeito. Mas um pouco disso tem a ver com isso que eu estou falando. As pessoas elas têm necessidade psicológica de pertencer. E os grupos, eles são meio cruéis sobre quem pertence ou não pertence a eles.
Porque eles não gostam de ver as suas convicções ameaçadas, porque quando você ameaça a convicção de um grupo, você dissolve o grupo, né? Então as pessoas em geral, elas se apegam um pouco a determinadas crenças e práticas do seu próprio grupo. Isso acontece na tradição católica, também na tradição adventista, em toda e qualquer tradição que você puder imaginar na face da Terra. Então, quando você se separa de alguns aspectos da tradição, às vezes as pessoas negam o seu pertencimento ao grupo. Porque elas entendem mais ou menos as coisas de uma forma binária e burra, como a maioria das pessoas são burras, de que o pertencimento aos grupos é 8 ou 80. Ou você aceita tudo, ou você não aceita nada. Para você pertencer, você tem que aceitar tudo. Se você não aceita alguma coisa, é como se você não aceitasse nada. E aí, por isso, as dissidências em relação às tradições, elas são sempre tratadas de forma meio pesada e meio cruel por parte dos grupos. E eu também não quero aqui dizer que isso é totalmente errado e não deveria ser feito, porque na verdade é uma discussão complexa, assim, porque os grupos têm o direito de se defender daquilo que eles entendem ser ameaças, de alguma forma, à sua coesão, à sua existência, né? Entretanto, o que eu entendo, assim? Eu entendo isso, e eu concordo com isso. Todavia, por isso, inclusive, é importante que os grupos, eles tenham com clareza o que são crenças primárias e o que são crenças secundárias, para que eles não venham a se dissolver por causa de bobagem de discussões secundárias. Inclusive, para mim, um dos maiores defeitos do adventismo é não entender, muitas pessoas e líderes não entendem, o que realmente é primário no adventismo e o que é secundário. Por exemplo, sei lá, a guarda do sábado no adventismo é uma coisa primária, ser vegetariano é uma coisa secundária, entendeu? Mas nem todo mundo percebe dessa forma, né? Tem pessoa que se você não é vegetariano, tipo, você tá no inferno, né? Que é uma visão ridícula, mas que é uma visão comum, né? Como o ser humano ser ridículo é bastante comum. E claro, a gente está dando alguns exemplos aqui, né? E o que deu o start da minha reflexão toda foi a questão da música, que também é muito interessante, assim, né? A tradição que a Igreja Adventista tem em relação à música, ela é muito curiosa, porque ela também é bastante dividida por parte da igreja. A igreja produz rock, a igreja produz jazz, a igreja produz música brasileira. Se você pegar produções oficiais da Igreja Adventista, tem tudo isso, né? Tem uma coisa meio MPB, meio bossa nova, tem uma coisa meio jazz, tem umas coisas meio rock, tem umas coisas meio country, tem umas coisas meio sertanejo, e aí tem as coisas mais inário e tal, e às vezes CD jovem, que também é uma coisa que às vezes vai para um lado, vai para o outro, tem umas coisas mais contemporâneas, tem umas coisas mais velhas. É muito interessante, assim. E também, dentro da igreja, tem os grupos, né, que pensam que um ou outro é o diabo na terra, né? É muito curioso tudo isso, assim. E isso é uma coisa totalmente secundária, né? E na minha cabeça, assim, as coisas até que são relativamente simples, assim. Toda e qualquer discussão secundária pode haver divergência de opinião. Aí, claro, óbvio que às vezes tem algumas coisas que algumas pessoas consideram primárias e outras não. E aí a discussão do que é primário ou não numa religião é também uma discussão difícil, né? Porque em tese também na religião tem um pouco dessa ideia assim de que Deus ele deve estar em todos os aspectos da nossa vida. Então não tem um aspecto assim que a gente não tem que estar com Deus na nossa vida. Mas as pessoas também elas deixam de entender que Deus ele foi mais enfático em relação a alguns assuntos do que em relação a outros. E em alguns assuntos ele foi específico e em alguns assuntos ele não falou nada especificamente. Então, por exemplo, Deus foi muito claro sobre guardar o sábado do sétimo dia.
Deus não foi nada claro sobre qual estilo de música ele gosta ou ele não gosta. Ele permite ou ele não permite que se faça ou que se ouça. E como as pessoas elas têm dificuldade de enxergar as coisas, tais quais as coisas são, o que acontece também é que os grupos para eles existirem, eles têm que tentar ter uma identidade definida e de alguma forma, quanto mais singular, melhor. Porque se o seu grupo ele é muito parecido com os demais grupos, ele perde um pouco a essência e a identidade. E muitos aspectos do Adventismo em relação a essas tradições sobre comida, roupa, música e etc., tem que ver com isso. Não é porque realmente Deus diz que ele não gosta daquela música, ou da outra música, ou disso ou daquilo. Mas como essas coisas são muito comuns em ambientes cristãos, e o Adventismo não quer ser confundido com a maioria dos cristãos para poder ter uma identidade singular e etc, etc, etc. Então o Adventismo faz umas discussões bestas em relação a essas coisas, mas o verdadeiro objetivo é se diferenciar dos demais cristãos. Quer as pessoas que façam essas discussões admitam isso ou não. Então, nós não tocamos música rock na nossa igreja, porque Deus não aceita. Aí você vai em um monte de igreja por aí, tem as bandinhas que tocam as guitarras, as baterias, os rock e tal, beleza. E o Adventista tá vendo, essas pessoas estão no caminho errado e o caminho certo é aqui, tocar o inário Adventista no piano, no violão. Inclusive, piano é um instrumento de cabaré, que puta subir em cima do piano para mostrar as suas partes íntimas para os possíveis clientes, né? Que inclusive entre os clientes poderia estar algum presidente da associação da igreja adventista. Mas essas incoerências não incomodam, né, os adventistas. O que também é uma coisa muito interessante, a necessidade de pertencer aos grupos faz com que as pessoas se tornem um pouco burras em relação ao mérito das discussões. Porque se a gente for discutir cada aspecto das tretas de música, de comida, de teatro, de cinema, de cultura, disso ou daquilo, vai dar muita treta entre as pessoas. E aí as pessoas vão parar de pertencer àquele grupo que é importante para elas, que é a igreja, que tem a ver com a salvação delas, onde elas conheceram o marido, a esposa e quer criar os filhos, etc. Então as pessoas, elas instintivamente, elas querem evitar essas discussões e simplesmente abraçar a tradição e acabou. Em especial num país como o Brasil, que tem uma mentalidade católica, e a maioria dos adventistas no Brasil tem uma mentalidade católica, mesmo que eles não saibam disso, esse fenômeno ele começa a se tornar muito interessante. E ele também começa a implicar um autoritarismo das pessoas sobre aqueles que têm uma visão diferente. Que é uma coisa assim, que é uma das coisas que mais me incomodam no ambiente da fé adventista, né? É as pessoas assim não conseguirem lidar com uma divergência simples, ou mesmo que seja um pouco mais complexa, e quererem dar carteirada na vida das pessoas e dizer quem está com Deus, quem não está com Deus, com base nas coisas mais idiotas da face da terra. Não, você usa essa roupa, você ouve essa música, você come essa comida. Oh, meu, Jesus não está com você, você não está com Jesus. Se você tem fé, se você ama, se você perdoa, se você prega o evangelho, nada disso importa, tá? O que importa é você ser o retardado mental que passe a impressão para os demais membros da sua tradição que você é capaz de não oferecer muita ameaça às burrices costumeiras do grupo que já está formado, né? E isso assim, é uma coisa muito curiosa. Eu, Ezequiel, eu não tenho assim, a percepção de que eu não pertenço ao grupo, ou eu não tenho essas necessidades que a maioria dos seres humanos tem de pertencer aos grupos. Pelo contrário, eu sou um ser humano, eu pertenço a muitos grupos, eu pertenço ao grupo dos adventistas, eu pertenço ao grupo dos corintianos, eu pertenço ao grupo dos músicos, eu pertenço ao grupo dos carecas, eu pertenço ao grupo dos
paulistanos nascidos em São Paulo capital, e você pode pensar em muitas outras coisas às quais eu pertenço. E eu dependo dos grupos para ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir e fazer meu trabalho e ganhar meu dinheiro e receber oferta e fazer isso, fazer aquilo para me virar na vida. E eu também tenho necessidades psicológicas de pertencer, porque eu também sou uma pessoa singular e solitária e preciso de amigo, preciso de namorada, preciso de sexo, preciso de amizade, preciso de alguém que concorde comigo, pelo menos em alguns aspectos, nas minhas visões políticas, econômicas, sociais e religiosas, para eu também não me sentir um completo maluco alienígena no planeta Terra. Eu tenho todas essas características como eu estou descrevendo aqui. A diferença é que eu, Ezequiel, pertenço a determinados grupos dentro desses grupos todos que são feitos de pessoas que têm convicções mais parecidas com a minha do que com a maioria das pessoas. E como eu sou uma pessoa um pouco diferente da maioria, então obviamente que também o grupo das pessoas com os quais eu me identifico é um grupo menor de pessoas. Eu não pertenço assim à imensa maioria dos grupos da maioria das pessoas. Assim. Eu não gosto do Lula, eu não gosto do Bolsonaro, só nisso aí eu já discordo de 80% dos brasileiros, 90% dos brasileiros, que são tudo um bando de retardados mentais, em geral. Claro, óbvio que há um pouco de exceções assim em relação a pessoas que gostam do Lula ou do Bolsonaro, mas são bem poucas as exceções. A maioria é tudo retardado mental mesmo, assim, né? Em relação às questões da igreja também, eu pertenço ao grupo das pessoas que têm mestrado em teologia. O que já é um grupo bem diminuto, se você for comparar com a massa das pessoas na igreja, inclusive dos pastores, né? Eu acredito que dos 5.000 pastores, mais ou menos, que tem na divisão sul-americana, não deve ter 20% que tem mestrado. Então, né, eu pertenço sempre a grupos pequenos, porque tem que ver com a minha personalidade, com a minha característica de vida e tudo mais. E não quer dizer que eu sou o melhor, só quer dizer que eu sou diferente e, por isso, pertenço a grupos pouco mais específicos em alguns aspectos, tá? Mas assim, eu queria terminar dizendo assim, que a necessidade do pertencimento, ela é natural, mas ela também é uma certa armadilha em função da qual os grupos muitas vezes entram em tensão e querem prevalecer sobre os indivíduos, eles querem forçar com que os indivíduos se amoldem as crenças e as práticas daquele grupo simplesmente para poder pertencer, senão essas pessoas vão ser consideradas tipo leprosas, ostracizadas e deixadas de lado e etc e tal. Essa é uma questão muito complicada dentro da igreja, porque se você ostracizar pessoas por elas quebrarem ou discordarem de aspectos essenciais da fé, aspectos primários, aí eu concordo 100%, inclusive. Concordo de disciplinar, concordo de excluir, concordo de várias coisas. Mas se você faz isso em relação a aspectos secundários, o mal que esse tipo de coisa causa às pessoas dentro da igreja é gigantesco. Porque tem a tendência de fazer as pessoas se conformarem a um cristianismo, um adventismo estúpido e se amoldar a um grupo estúpido é uma das piores coisas que pode acontecer para um ser humano. Isso pode atravancar o seu desenvolvimento e o seu crescimento e o seu florescimento individual em todos os aspectos da sua vida, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida intelectual, etc, etc, etc. Se você só convive com pessoas que pensam como você, e todo mundo muito gado e muito ignorante, muito preconceituoso, muito mesquinho e muito maldoso com quem tem a mínima discordância ou discordâncias simples e normais, especialmente em relação a questões secundárias, o ambiente familiar vai ser ruim, o ambiente da igreja vai ser ruim, e isso só denigre o evangelho na minha visão. Inclusive, por isso, eu creio que temos que ser uma religião mais bíblica do que tradicional. E nós, adventistas, temos que entender que
Nós queremos que os católicos abandonem 1.500 anos de tradição, porque a gente leu na Bíblia que o sábado é o dia do Senhor e não o domingo, e nós muitas vezes não queremos abandonar 200 anos da nossa tradição com estupidez sobre café, cinema, música e blá blá blá, porque nós temos que nos apegar a isso até o fim, porque isso é a mais pura verdade, sendo que esse tipo de coisa nada tem de Bíblia, de palavra de Deus realmente, tá? E eu voto por um adventismo mais bíblico e mais consciente de tais e tais questões. Tudo bem? Obrigado por me ouvirem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.